bem feliz que vocês estão aqui, ó, o pessoal do YouTube. Olá, Jerônica, tudo bem? E aí no Instagram, como é que tá? Já estamos com 16. Olá, pessoal. Então, hoje, né, nosso tema, como eu falei para vocês, substituição de ingredientes. O que a gente tem para falar sobre substituição de ingredientes? Gente, é incrível como vocês, como todo mundo, no geral, inclusive eu, como a gente tem, assim, uma curiosidade sobre dá para substituir por tal coisa, né? Dá para substituir por outro ingrediente? A gente tem uma tendência a querer ficar mudando a receita o tempo todo. Então, assim, a gente lê uma receita, primeira coisa que a gente pensa, será que eu posso substituir por outra coisa? Então, o que eu tenho para passar para vocês sobre essa questão da substituição? Eu pensei em vários aspectos sobre substituição que é muito interessante a gente levar em conta. Primeiro, por que eu estou querendo fazer essa substituição? Né? Existe algum real motivo ou é apenas uma curiosidade? Porque às vezes, assim, tenho lá na receita o açúcar refinado. Mas será que não podia ser o açúcar mascavo? Né? Às vezes é só uma curiosidade minha e não tem um motivo lógico para aquilo, né? Então, essa questão da criatividade que a gente tem, né, de querer substituir os ingredientes da receita, é uma coisa que a gente deve repensar. Porque, assim, a receita, ela foi pensada, ela foi estudada, ela foi testada, ela foi adaptada de acordo com as proporções que estão ali para aqueles ingredientes. O que eu quero fazer quando eu troco algum dos ingredientes dessa receita? Só porque eu queria saber como que fica com outros ingredientes? Será que vale a pena eu trocar por algum outro ingrediente? Né? Se a receita foi testada, estudada, adaptada, foi feita todinha para ter aquele ingrediente, por que eu vou trocar? Né? Então, assim, se a receita tem lá o açúcar refinado, aí vem a pessoa e me pergunta, dá para substituir por açúcar cristal? Você deve pensar, por que você quer substituir? Né? Se tiver algum motivo lógico, por exemplo, assim, eu tenho aqui na minha casa hoje, quero fazer uma receita e hoje o que eu tenho disponível é só açúcar cristal. Será que eu posso colocar? Esse é um motivo, assim, que vai me levar a pensar numa possibilidade de substituição, mas por quê? Porque eu não tenho outro ingrediente. Então, aí eu posso pensar numa possibilidade de substituição. Se for apenas por curiosidade ou por, será que dá com outra coisa? Pense bem, porque a receita ela foi pensada, ela foi estudada, ela foi adaptada para aqueles ingredientes. Então, na maioria das vezes, não há necessidade de a gente ficar trocando esses ingredientes, né? Se a receita foi feita, pensada, estudada com aquilo, por que eu vou ficar trocando, né? A não ser que tenha um motivo justo, como eu falei para vocês, essa questão de não ter um ingrediente, por exemplo, né? Então, esse é um dos motivos. Vou aproveitar aqui um intervalinho para eu pedir para vocês compartilharem esse vídeo, tá, gente? Quem está no Instagram, clica no aviãozinho, manda para os contatos de vocês para mais pessoas entrarem nessa live e também conhecerem um pouquinho sobre esse assunto, né? Entenderem um pouquinho sobre os ingredientes, sobre as funções dos ingredientes e sobre as possíveis substituições. Então, envio para os contatos de vocês, aviãozinho, por favor, para me ajudar, né? Quem ainda não está no meu canal do YouTube, ó, estou transmitindo simultaneamente hoje para o YouTube e para o Instagram. Quem ainda não está no YouTube, me ajudem a também compartilhar os meus vídeos do YouTube para que a gente aumente esse canal. Falta muito pouquinho para eu atingir 1000 inscritos aqui no YouTube, então, por favor, continuem compartilhando os meus vídeos para a gente ter um alcance bem legal aí de várias pessoas do Brasil inteiro que assistem os nossos vídeos. Certo? Então, assim, um dos motivos para substituir os ingredientes é, por exemplo, não tenho um ingrediente em casa, certo? Aí eu entendo que é um motivo justo, né? Eu não tenho, por exemplo, hoje eu queria fazer um bolo que na receita ia manteiga, né? Eu não tinha tudo aquilo que a receita pedia de manteiga. Eu coloquei um pouquinho de margarina para completar e deu certo, né? Então não quer dizer que uma substituição não vai dar certo. Ela pode dar certo, às vezes, muitas vezes ela dá certo, mas o que eu tenho que pensar quando eu troco um ingrediente da receita? Tenho que sempre ter consciência de que esse ingrediente que eu estou trocando, ele vai dar outro resultado para minha receita, né? Então não basta eu trocar. Eu posso trocar? Posso, em várias vezes vai ser muito imperceptível a mudança, mas eu tenho que estar ciente de que isso vai causar uma alteração na minha receita, no resultado final da minha receita, certo? Então, são motivos assim que eu tenho que pensar muito bem se vale a pena fazer essa troca.
Outra questão da substituição, às vezes tem pessoas que têm, por exemplo, uma alergia, tem uma intolerância, tem algum motivo, né, específico para não poder usar um dos ingredientes. E aí, o que a gente faz nesse caso? Como, por exemplo, tem pessoas que são celíacas, né? Não podem consumir nada que tem glúten. Então, nesse caso, posso substituir a farinha de trigo que tem glúten por outra farinha que não tem glúten? Né? Isso é uma pergunta que sempre vem nas lives, nas receitas. Posso substituir por outra que não tenha glúten? Gente, pode, né? Trigo, é claro que eu sempre falo assim, que não vão fazer exatamente a mesma função da farinha, mas elas, né, tentam chegar o mais próximo do resultado da farinha que é possível. Então, existem vários mix, né? Existem vários estudos que apontam que alguns mix de farinhas, por exemplo, farinha de arroz junto com a goma xantana, junto com alguma outra farinha, vai chegar próximo, vai se aproximar do que o resultado da farinha de trigo chegaria. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o que a farinha de trigo tem que no outro mix de farinha não tem? Por exemplo, o glúten. O glúten, ele tem uma função dentro da receita. Ele não está ali por acaso, né? Então, o glúten, ele tem a função, claro, quando você desenvolve ele acaba deixando o bolo pesado, deixa a mistura pesada, mas ele tem a função também de deixar o bolo fofinho, de deixar o bolo crescido, né? Então, talvez o resultado daquela outra mistura, talvez não, provavelmente o resultado da outra mistura vai ser diferente do que se fizer com farinha. Às vezes ele fica semelhante, mas não fica igual, né? Então a gente tem que ter essa ciência de que quando eu vou trocar um ingrediente, eu vou também estar alterando o resultado final da minha receita. Posso substituir, por exemplo, uma receita que vai leite, eu colocar leite de coco, por exemplo. Eu não posso com a lactose, né? Tenho alergia à lactose, vou trocar pelo leite de coco. Posso? Pode, na maioria das vezes pode, dependendo da receita, né? Alguns testes você talvez tenha que fazer, mas o resultado não vai ser o mesmo. Por quê? O leite e o leite de coco, eles têm diferentes propriedades, né? O leite de coco talvez tenha um teor de gordura diferente do que o leite da vaca, né? Ou a lactose também vai interferir em alguma coisa. Então, sempre a gente tem que pensar na substituição. Por quê? Qual que é o motivo? Existe um motivo justo para eu trocar um ingrediente pelo outro? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês pensem cada vez que vocês fizerem a pergunta: posso substituir por outra coisa, né? Então, pensem bem sobre essa questão da substituição. Nós temos alguma pergunta no Instagram? Tudo certo? Aqui no YouTube, alguém tem alguma pergunta? Também não. Então, gente, essa questão das intolerâncias, das alergias, né? São questões que a gente pode substituir, só que existem também critérios que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, a proporção dos ingredientes que eu vou trocar, né? Eu substituir apenas um pelo outro na mesma proporção vai funcionar? Talvez não dê o mesmo resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar. O primeiro, testar com a mesma quantidade. De repente, o teor de gordura de um ingrediente é menor do que o outro. Se eu aumentar um pouquinho, o que vai acontecer? Então, testes são muito importantes para quando a gente quer substituir um ingrediente pelo outro. Isso é fundamental. Vamos ver o que mais aqui. Eu fiz algumas anotações para não esquecer de falar nada para vocês. Também sobre a substituição, o que eu tinha para falar assim, ó, substituição não é apenas do ingrediente em si. Às vezes eu quero substituir, por exemplo, numa receita, vai lá leite em pó. O leite em pó tá como indicado na minha receita ali. Eu não quero substituir, vou trocar o leite em pó pelo leite líquido, leite de caixinha, por exemplo. Vai ter o mesmo resultado? Completamente não, porque existe um líquido, existe uma quantidade de água, então não adianta eu querer substituir, mesmo que o ingrediente seja o mesmo, né? Leite em pó e leite de caixinha, não vai dar o mesmo resultado. Eu preciso daquela água que está ali no ingrediente, no líquido, né? Pode falar. A Dani Thaís está perguntando aqui se ela pode substituir manteiga por óleo de girassol. Então, Dani, tem várias receitas que você consegue essa substituição. Mas, por exemplo, assim, bolos que são amanteigados, né? Bolos que são feitos pelo processo da cremagem. A cremagem, o que é? Quando a gente bate a manteiga com o açúcar da receita e depois acrescenta os ovos. Esse processo vai fazer com que o bolo fique fofinho. Só que você não vai conseguir o mesmo resultado fazendo isso com o óleo, né? Porque a manteiga com o açúcar tem uma reação.
e o óleo com açúcar é outra reação. Então, se o bolo é feito pela cremagem, que é o processo de bater a manteiga com açúcar, você não vai ter o mesmo. O que, que a gente faz? Bate bem a manteiga com açúcar até ficar um creme bem esbranquiçado, bem leve, bem bonito, né? Depois a gente acrescenta os ovos. Quando você substitui apenas dentro desse mesmo processo a manteiga pelo óleo, o óleo é líquido, a manteiga ela é mais firme, ela tem uma consistência diferente. Embora os dois tenham a função de dar gordura, de dar aquela cremosidade para o bolo, de dar umidade para o bolo, embora os dois tenham essa mesma função, no processo, no modo de preparo vai ser diferente. Se você for tentar bater o óleo com açúcar, você não vai ter um creme esbranquiçado bonito para depois colocar os ovos. Quando você substitui a manteiga da receita por óleo, você deve fazer por outro processo, que aí é ai, esqueci o nome. Não é o método cremoso, é o método espumoso. Você vai fazer uma espuma com os ovos e o açúcar e depois você vai acrescentar o óleo. Então, quando a gente substitui um ingrediente, às vezes a gente também tem que substituir o processo, porque o processo não vai ser o mesmo. Se eu colocar o óleo na minha receita, tentar bater o óleo com açúcar para fazer um creme esbranquiçado não vai formar. Então, quando eu for substituir, por exemplo, numa receita a manteiga pelo óleo, eu vou pensar no processo que envolve isso. Eu vou ter que fazer por um outro método essa receita. Vou ter que adicionar a manteiga depois, talvez derreter ela e colocar em ponto de fio, né? Quando eu troco a manteiga pelo óleo, o óleo pela manteiga. Então, não envolve só substituir o ingrediente, envolve também pensar no processo como um todo. Certo? Muitas pessoas aqui estão falando que está travando aqui no YouTube. Ah, no YouTube e no Instagram? No Instagram e no YouTube. Talvez a conexão, gente. Deixa eu ver. A minha conexão aqui parece estar normal. Aqui também. Será? Vamos tentar mais um pouco, gente. Vamos tentar aqui continuar a live. A Ju tá aqui no YouTube dizendo que está travando menos que o Insta. Talvez seja a minha internet, gente. Talvez tenha tido algum problema aqui. Então, gente, se vocês quiserem, de repente, tentar trocar a plataforma para testar, né? E, então, é o seguinte, se eu vou trocar, tem que pensar nessa questão do processo, tem que pensar no resultado final e tem que pensar também qual que é a função do ingrediente dentro da receita. Como eu estava falando agora, respondendo a pergunta da Dani, quando eu troco, por exemplo, a manteiga por óleo, qual que é a consistência da manteiga? Qual que é a consistência do óleo? Eu vou ter o mesmo resultado? Não. Então, o que acontece? Quando eu coloco uma manteiga que é firme numa receita e o óleo que não é firme, com certeza no final essa consistência vai ser diferente. Essa consistência uma vai ficar mais firme, a outra vai ficar mais líquida, isso também vai interferir. O que mais vai interferir? O sabor, né? A manteiga tem um sabor característico dela, o óleo tem outro sabor característico. Então, todas essas substituições, a gente tem que pensar assim, vale a pena trocar? Por que então eu não... Se eu quero, por exemplo, fazer uma receita com óleo, né? Tem aqui hoje, por exemplo, eu fiz uma receita que levava manteiga. Se eu quisesse fazer uma receita com óleo, por que ao invés de eu tentar substituir nessa receita que vai manteiga, por que eu não procuro uma receita similar que seja já com óleo? Porque aquela receita que é feita com óleo, ela já foi pensada, estudada, adaptada e feita, né, com as proporções ideais para quando é feita com óleo. Então, eu queria instigar vocês a pensarem dessa forma. Ao invés de eu ficar trocando ingrediente de uma receita, deixa eu então buscar uma receita que seja própria com aquele ingrediente que eu quero, né? Não ficar tentando mudar, porque às vezes essa questão de mudar eu estrago com a receita. Aqui, Francisco, dizem que óleo em excesso deixa o bolo pesado. Em excesso, sim. E a manteiga também acontece isso, né? O que a gente tem que pensar é nessa substituição. Se eu substituir um pelo outro, vai ser na mesma proporção? Eu não vou ter o mesmo resultado, nem em sabor, nem em cremosidade, nem na consistência, nem na textura. Então, por que trocar, né? Isso é uma questão assim que eu quero deixar para vocês refletirem sobre essa questão de por que trocar um ingrediente se eu tenho ali uma receita que foi estudada para ser daquela forma. Mais alguma pergunta? Tem. A Tiara está falando que ela fez o bolo de hoje com açúcar cristal. E as massas ficaram diferentes, então a sua ficou melhor.
Eu fiz com açúcar refinado. Essa receita do bolo formigueiro que eu postei hoje da minha tia Yara, ela fez com açúcar cristal. Eu fiz com açúcar refinado. Ó, a minha receita para dela ficou diferente. Então, o que significa isso? Eu fiz com um ingrediente, ela fez com outro. A gente percebe a diferença, né? Se eu trocar, de repente, a manteiga por margarina, vai dar diferença? Vai dar diferença, porque vocês já viram a consistência da manteiga? Vocês sabem o que compõe a manteiga? Quais são os ingredientes que tem ali nessa manteiga? Por que ela é mais cremosa do que Por que a margarina é mais cremosa que a manteiga? Então, são questões assim que a gente tem que pensar realmente se vale ou não essa substituição. Entender? Então, a função dos ingredientes é importantíssimo. Por que quando eu penso assim, por exemplo, eu vou tirar o ovo da receita e vou substituir por chia, né? Tem algumas pessoas que são veganas e não consomem o ovo, e daí troca por chia. Vai ter o mesmo resultado? Tem o mesmo teor de gordura? Tem a mesma consistência? Vai dar a mesma liga? Para que eu vou trocar? Se a função que esse ingrediente tem na receita é, por exemplo, para dar liga, ó, o ovo da liga, a chia da liga. Posso substituir? Nesse sentido, posso, mas o sabor vai ser igual? Não. O pessoal está reclamando bastante que está travando. Puxa, gente, eu vou ter que, então, reiniciar essa live, mas deixa eu ver se eu consigo... Travando aqui e... Então, é a nossa conexão aqui. Eu tô no YouTube, eu tô gravando essa transmissão e é provável que lá não fique travado, tá, gente? Na gravação. Deixa eu ver aqui. A Jerônica não tá travando, Jerônica? Ó, no YouTube o pessoal tá falando que não tá travando, então acredito que talvez seja um problema de instabilidade do Instagram. Eu vou sair. Tá. Ele vai desconectar do Instagram e reconectar para tentar voltar ali. Então, gente... Eu queria dar alguns exemplos para vocês também. Deixa eu só conectar ali novamente. Vamos ver o que aconteceu. Ó, no YouTube tá melhor. O pessoal tá falando que tá tudo certo aqui no YouTube. Ó, já temos mais pessoas aqui no YouTube, que legal. Quem tá entrando aqui agora, gente, se inscrevam no meu canal se vocês não tiverem inscritos ainda. Voltou lá no Instagram? Ó, voltou no Instagram, espero que agora tenha normalizado. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente conversar sobre essa questão da substituição dos ingredientes. Vários exemplos são exemplos que as pessoas perguntam muito sobre quando eu faço uma receita, se pode substituir um pelo outro. Então, vamos pensar assim. Se eu tenho uma receita que, por exemplo, leva cacau em pó, né? Vou dar um exemplo de uma receita de um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate leva cacau em pó e os demais ingredientes. Aí a pessoa me pergunta assim, dá para substituir por chocolate em pó? Olha, vamos pensar o que tem nesses dois ingredientes. Cacau em pó é só a massa de cacau, não tem mais nada além disso. No chocolate em pó, eu tenho massa de cacau e açúcar, mais alguns outros ingredientes. Então, qual que vai ser a alteração no resultado final do meu bolo? Quando eu fizer um bolo com chocolate em pó, por consequência, esse bolo vai ficar mais doce, porque ali também tem açúcar, além da massa de cacau. Então, quando eu vou substituir o cacau por chocolate em pó, eu vou ter, por resultado, um bolo mais doce, né? Esse é o resultado final dessa substituição. Quando eu vou substituir manteiga por margarina, o que acontece? A manteiga tem uma consistência mais firme, né? Ela tem uma característica própria dela que quando ela está gelada, ela fica durinha. Quando ela está temperatura ambiente, ela fica macia. Ela não tem gordura hidrogenada, ela é uma gordura mais pura. Então, quando eu substituo a manteiga por margarina, vou ter um resultado diferente? Vou ter um resultado diferente também. Quando eu substituo, deixa eu ver outros exemplos que eu peguei aqui. Algumas frutas. Então, eu tenho lá um bolo que dentro dele vai manga, né? Vamos pensar assim, a receita pede o bolo com manga.
Ah, mas eu quero substituir por morango. Posso? Posso substituir por morango? Vamos pensar nessas duas frutas. Quais são as características dessas duas frutas? A manga ela é mais consistente, o morango tem mais água. Se eu colocar o morango que tem mais água nessa receita que iria a manga, será que eu não vou estar alterando a proporção dos ingredientes? Não vou estar acrescentando mais água do que eu deveria? Então, isso também vai alterar o resultado final da minha receita. Outra substituição que é muito comum o pessoal perguntar, posso substituir o leite por leite de coco ou leite vegetal? Você pode, muitas vezes pode, mas tem que ter ciência que o resultado vai alterar em sabor. Por exemplo, uma receita que vai leite e outra receita que vai leite de coco. Vou alterar a consistência, vou alterar o sabor, né? Vai dar para sentir o gostinho do coco no fundo daquela receita. Então, essas substituições, primeiro, penso por que eu estou trocando. Depois, se tiver um motivo justificável, não tem um ingrediente, ou eu sou intolerante, sou alérgica, tá? Vou trocar. Por que eu posso trocar? Tem que ser um ingrediente que tenha praticamente as mesmas propriedades, que não vá alterar na consistência final, que vá ter um resultado positivo, né? Que tenha um resultado semelhante. Posso trocar, por exemplo, na minha receita, uva passa por damasco. Qual que é a função dessa uva passa na tua receita, no teu ingrediente, ali no conjunto todo? Essa uva passa vai ser só para adicionar um sabor a mais, ela não vai se misturar, não vai se triturar, não vai ter uma função específica, só para eu sentir aquela textura da uva passa. Se eu trocar por damasco, eu vou ter o mesmo resultado? O sabor do damasco vai ser diferente. Porém, como ele não tem uma função dentro da receita, ele não vai fazer ficar fofinho, não vai fazer crescer, não vai fazer da liga, não vai ter função nenhuma. Então, trocar um por outro, posso? Posso, né? Não tem problema nenhum. Mesma coisa com as oleaginosas, né? Tem lá a farinha, a castanha triturada. Quero trocar a castanha por nozes. Posso? São oleaginosas do mesmo grupo, né? De alimentos. Se eu trocar um por outro, qual que é a função dele na minha receita? É só dar crocância, a textura diferente. Posso colocar? Posso, porque não vai mudar a estrutura da receita. Vai mudar o sabor, mas a estrutura não. Então, são esses pontos que eu tenho que pensar antes de eu trocar um ingrediente pelo outro, dentro de qualquer receita. Para finalizar, o que eu anotei aqui para falar para vocês é o seguinte: eu tenho que sempre pensar no meu padrão. Qual que é o meu padrão, né? Por exemplo, se eu faço bolo para vender, e as pessoas estão acostumadas que o meu bolo de chocolate eu sempre faço com cacau e tem aquele resultado do bolo de cacau, que não é tão doce, que é mais amarguinho, que tem uma textura mais sólida, que fica mais escuro, né? E aí, um belo dia, eu resolvo trocar por Nescau, troco o cacau por Nescau. A diferença desse bolo vai ser absurda no resultado, né? Vai dar muita diferença no resultado. E aí, o meu cliente, quando ele for comprar um bolo meu, que eu substituí um ingrediente pelo outro, né? Apenas troquei um pelo outro, sem pensar nessa alteração de resultado, ele vai sentir a diferença. Então, isso vai refletir lá no meu consumidor final, né? Lá no resultado final. E isso eu tenho que pensar também para o meu negócio. Se eu estou alterando o meu produto, o que o meu cliente está esperando do meu produto? Ele está acostumado com o meu padrão, de repente eu mudo. Será que quando ele experimentar esse produto, ele não vai pensar assim, essa pessoa trocou, o bolo não é mais tão bom como era antes. Pode ser que numa dessas substituições você perca um cliente. Então pense muito antes de você trocar um ingrediente pelo outro, porque pode também ter essa alteração de todo o resultado e vai interferir também para a percepção do teu cliente. Certo, gente? Eu fiz essas ponderações sobre as substituições, que eu acho importante que vocês entendam, que vocês percebam, que vocês pensem antes de trocar um ingrediente pelo outro. Antes de trocar, pense se não é possível manter a proporção certa da receita, a proporção do próprio ingrediente, antes de vocês fazerem qualquer alteração. Por exemplo, se eu quero um bolo com sabor do açúcar mascavo, então eu vou procurar uma receita com açúcar mascavo, não vou ficar trocando um pelo outro, né? Essa é a dica que eu dou para vocês sobre essa questão de alterar o ingrediente da receita. Agora eu queria abrir para perguntas, se vocês têm perguntas sobre isso. Deixa eu ver aqui, a Dani perguntou se é possível substituir o leite por suco de fruta num bolo ou em um creme. Dani, então assim, como eu falei, a gente tem que pensar o que essa substituição vai causar. Vai alterar o sabor, por exemplo, eu colocar numa receita um suco de laranja no lugar do leite. Vamos pensar que vai trazer
o gostinho da laranja para esse produto. É isso que eu quero? Ah, eu quero dar um sabor de laranja. Então, tudo bem. Se ele ficar no mesmo resultado com o sabor da laranja, era isso que você queria, ótimo. Mas sempre eu recomendo que você teste, tá? Porque não são todas as substituições que são possíveis, não são todos os líquidos que eu troco um pelo outro e dá certo. Então, sempre tem que testar. Certo? Alguma pergunta no Instagram? O seu amigo Nicolo do Kimi. Oh, Nicolo! Sei benvenuti! O nosso amigo italiano está aqui novamente. Que legal, gente. Fico muito feliz. Sono molto felice. E a Mirella falando que não trocar cacau por Nescau. Não trocar cacau por Nescau, Mirella, porque o resultado dessa troca vai ser diferente. Como eu falei, o Nescau, ele não tem só a massa de cacau. Ele tem o cacau, mais leite em pó, mais açúcar, mais outros ingredientes que vão alterar o resultado, vão alterar o sabor da minha receita. Um exemplo que eu dou para vocês é aquela cobertura durinha. Sabe aquela cobertura que eu batia no bolo de cenoura e dava aquele barulhinho, aquela cobertura durinha do bolo de cenoura? Quando eu faço com o Nescau, ela fica bem durinha, fica bem crocante. Por quê? Porque o Nescau tem mais açúcar. E quando eu faço com o cacau, não atinge esse ponto de ficar crocante. Ele fica mais liso, fica mais brilhante. No entanto, ele não fica crocante, ele fica mais... como que eu posso explicar? Fica mais puxa, assim, fica mais brilhante e mais líquido. Ele não vai atingir essa crocância por causa do açúcar que tem no Nescau. Certo? Então, por isso que quando eu vou substituir um pelo outro, com certeza eu vou notar a diferença e vai fazer alteração no resultado final. Mais alguma pergunta? I think there is an Americans here. Ah, é? Yeah. Oh, então diga, sejam hello. bem-vindos. Que legal. You're very welcome. O sinal da internet está ruim aqui na cidade. Nós estamos com um problema na conexão, gente. Eu peço que vocês me perdoem por essa falha técnica. Mas, assim, eu vou tentar. No Instagram, provavelmente, a gente não vai deixar gravada essa live, tá? Nós estamos numa fase de testes aqui. Então, durante essa semana, as lives no Instagram não vão ficar salvas, tá? Eu vou deixar essa aqui no YouTube por conta dessa falha na conexão. Caso alguém não tenha conseguido acompanhar lá no Instagram, essa live vai ficar no YouTube. Mas no Instagram a gente não vai deixar durante essa semana, tá? Posso trocar a quantidade de bicarbonato pelo fermento? A gente tem que pensar o seguinte: o bicarbonato ele reage de uma forma e o fermento reage de outra forma. O fermento ele reage normalmente com o calor e o bicarbonato reage já no contato com os ingredientes. Então, o que acontece? Quando eu adiciono o bicarbonato na receita, a reação imediata ele já começa a crescer. E o fermento ele vai reagir tanto na hora que ele é acrescentado na receita, porque ele também leva o bicarbonato, como quando ele vai para o fogo, porque daí com o calor ele também reage. Então, algumas receitas pedem bicarbonato e cacau, e o bicarbonato também tem a função, por exemplo, quando ele tem algum ingrediente que seja ácido junto com ele. Por exemplo, quando o bicarbonato é colocado numa receita com cacau, faz com que o bolo fique mais escurinho, né? Então, isso também vai dar uma alteração na receita. Então, trocar um pelo outro depende do tipo da receita e depende qual que é a função que você quer que ele exerça, tá? Bom demais essas dicas. Para quem está aprendendo ainda mais. Ai, que bom, gente. Fico bem feliz. Medidas, tá? muito legal, Mi. Ó, a Dani está perguntando aqui se, assim como o creme de leite, você acha válido substituir por iogurte natural. O creme de leite, ele tem um teor de gordura. Iogurte natural também. Quando eu coloco dentro de um bolo, por exemplo, o resultado é muito parecido, tá, Dani? Não é exatamente o mesmo, mas é muito parecido. O creme de leite, a tendência é que ele fique ainda mais cremoso, porque ele tem um teor de gordura maior. Mas o resultado é bem parecido mesmo. Quando eu não tenho um ou outro, eu posso eventualmente substituir. Ou se eu não tenho iogurte e quero ter alguma coisa que substitui o iogurte, eu posso colocar o creme de leite com algumas gotinhas de limão, que também vai dar um resultado bem parecido. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma pergunta aqui.
Qual a diferença do cacau puro e do alcalino? A diferença é no teor de acidez, tá, Juliana? A Juliana, eu vejo ela no Instagram, é Juma Gonzaga, e aqui tá Juliana. Até achei estranho aqui, Juliana Gonzaga. Ju, a diferença é na acidez deles, tá? Mas, assim, numa receita ele não vai fazer tanta diferença, não. O que muda ali é a coloração dele, a coloração um pouquinho diferente, mas e o teor de acidez, mas no resultado final, assim, não, em sabor, não acredito que não muda muito, não. Certo, gente? Então, assim, essas foram as dicas sobre substituição de ingredientes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pensem muito bem antes de começar a trocar ingrediente, tá? Se a manteiga, a receita pede manteiga, usa manteiga, né? Se você quer usar outra receita, quer fazer outra receita que vai óleo, procura outra receita que vá óleo, né? Tenta seguir o padrão daquela receita, porque existe um motivo para ela ser daquele jeito, né? Eu lembrei de um detalhe aqui agora, que às vezes só mudar o ingrediente não é tudo. Às vezes a gente quer mudar, por exemplo, a sequência do ingrediente na receita. A receita tem lá os ingredientes e tem o modo de preparo. Se eu mudar o modo de preparo, eu vou alterar o resultado final da receita? Com certeza, com certeza. Toda receita existe lá o processo. Você vai primeiro, por exemplo, bater a manteiga com açúcar, fazer a cremagem, depois adicionar os ovos, aí bater mais um pouco, depois adicionar farinha, depois adicionar fermento. Então, existe uma sequência, por quê? Porque aquela sequência de você adicionar os ingredientes é a sequência que foi testada, é a sequência que naturalmente vai dar o melhor resultado. Se eu quiser, por exemplo, começar misturando o ovo com a farinha, e bater bem o ovo e a farinha ali, bater. Depois adicionar a manteiga, o que eu vou ter? Vou ter uma pedra, provavelmente, não vai ser um bolo, porque vai alterar completamente o resultado dessa receita. Flávio Moedo perguntando sobre a substituição de manteiga por margarina. Qual a proporção? Oi, Flávio. Então, na verdade, a proporção, quando você substitui um pelo outro, até não altera. O que você tem que pensar é que vai mudar o resultado final, né? Porque a manteiga tem uma consistência diferente da margarina. O tipo da gordura da manteiga é diferente da gordura da margarina. Se você, por exemplo, tentar utilizar a margarina para fazer uma massa de torta, você não vai ter a mesma crocância que a manteiga te dá. Então, é a alteração do ingrediente que não vai te facilitar, não vai te ajudar, né? Você trocar, por exemplo, tem receita que se você trocar manteiga por margarina, você vai ter um resultado péssimo. Em algumas receitas até não é tão perceptível. Mas o exemplo da massa de torta, se eu quiser trocar a manteiga por margarina, eu não vou ter aquela massa crocante, porque a responsável por ter essa crocância é a manteiga. E a margarina não vai ter o mesmo resultado. Certo? Respondido? Então, gente, é isso aí. São essas as dicas que eu tenho para te dar. Fiquei feliz com a tua presença, viu, Flávio? Obrigada por participar da nossa live. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem por direct. Amanhã a gente vai estar aqui também, às 20 horas, para falar de um assunto super interessante. A gente está aí nessa maratona de lives, né? Vão ser 20 lives em um mês. Então, essa já é a nossa 5ª live, né? São 5 lives por semana, de domingo até quinta-feira, às 20 horas. Sempre nesse horário a gente vai estar aqui. Eu vou tentar transmitir do YouTube e do Instagram para a gente conseguir, né, atingir os dois públicos. Peço que vocês compartilhem esses vídeos, tá? Me sigam lá, se inscrevam aqui no YouTube, compartilhem o vídeo com outras pessoas também. E vou ficar muito feliz de contar com todos vocês amanhã, certo? Então, um beijo bem grande. Ver se eu consigo ver mais alguma questão aqui. Bom, gente, eu espero que tenha respondido todas as dúvidas. Amanhã, então, espero vocês aqui às 20 horas, certo? Um beijo bem grande e até amanhã.